Vamos falar de Duna? Vou ler um trechinho para vocês. Quando a religião e a política viajam no mesmo carro, os condutores acreditam que nada é capaz de ficar em seu caminho. Seu movimento torna-se impetuoso cada vez mais rápido. Deixam de pensar nos obstáculos e esquecem que o precipício só se mostra ao homem em desabalada carreira quando já é tarde demais. Duna, página 489 dessa edição aqui. Que Duna não é uma aventura espacial, qualquer pessoa que foi assistir a primeira parte desavisada já sabia. Mas eu realmente acho que toda pessoa religiosa devia entrar em contato de alguma forma com a história e a mensagem principal de Duna. Especialmente se a sua religião é a religião dominante no seu país ou uma das, e se você não curte muito ler livros acadêmicos. Esse livro aqui tem seus problemas, como o orientalismo, por exemplo, mas é uma narrativa de ficção científica que eu particularmente acho divertida, mas ao mesmo tempo ela tem profundidade, traz discussões interessantíssimas, inclusive algumas sobre ecologia, por exemplo, que são bem avançadas para a época dele, né? Um livro de 65. Então, se você gosta de universos complexos, como o do Senhor dos Anéis, ou se você gosta de narrativas com conflitos políticos por poder, como as Crônicas de Gelo e Fogo, a.k.a. Game of Thrones, tenta Duna, porque existe uma boa chance de que você vai curtir. Mas o que eu quero destacar hoje aqui nesse vídeo é que eu acho curioso que a parte 2 de Duna, o filme, saiu numa época assim, certinha, curiosamente. Mas eu vou falar primeiro sobre o que eu achei dos filmes. Para ser bem honesto, eu acho o primeiro filme ótimo, tem cenas belíssimas, efeitos visuais excelentes, cenas de ação grandiosas, algumas cenas que parecem saídas do livro, mas ele me decepcionou um pouquinho como adaptação, porque eu sinto que Denis Villeneuve, o diretor, e os roteiristas escolheram no primeiro filme explorar uma mística mais contemplativa do planeta Arrakis ao invés dos personagens em si, e os interesses políticos acabaram ficando em segundo plano. E pra mim, a mística de Arrakis contemplativa não é a coisa mais interessante da história, e por isso, na minha opinião, o primeiro filme falha em duas coisas essenciais. Fazer a gente se importar com os personagens. 2, apresentar de fato as complexidades políticas daquele universo. Felizmente, esse segundo problema, pra mim, pelo menos, é resolvido na parte 2, que é um dos filmes mais grandiosos da última década. Um verdadeiro épico de Hollywood, como a gente não via há muito tempo, talvez desde O Senhor dos Anéis. E eu devo dizer que é a melhor atuação do Timothée Chalamet, viu? Mas o que eu realmente gosto nesse filme é que ele não poderia ser mais relevante para o nosso momento histórico. E eu acho que algumas das mudanças feitas do livro para o filme, inclusive, foram ótimas nesse sentido, porque deixam ainda mais clara a mensagem que a história quer passar. Inclusive, chegando nesse ponto aqui do vídeo, eu quero avisar que eu não vou dar spoilers específicos do enredo do filme, não vou falar o que acontece, nem no livro, mas se você considera spoiler discutir as interpretações sobre o papel de alguns personagens na narrativa e o universo em si, volta aqui pra gente discutir depois que você assistir o filme. Mas vamos lá. As mudanças na postura da personagem Chani, interpretada pela Zendaya, por exemplo, são ótimas porque a Chani serve de bússola moral para o filme. Apesar dela já ter essa função no livro, eu sinto que no filme essa função fica mais clara. E é importante que ela fique clara porque, sem dar muito spoiler, como a gente já discutiu por aqui, é muito fácil para o público passar pano para o protagonista, especialmente se ele for branco de olhos claros. Minha única birrinha com os dois filmes que permanece é que eu acho que não fica claro o suficiente de que as habilidades do protagonista Paul Atreides, de acordo com as regras desse universo, não são sobrenaturais. E eu não vou entrar em muitos detalhes, também para evitar spoiler, mas é importante destacar que desde o primeiro capítulo do livro fica claro de que, apesar das Bene Gesserit serem chamadas de bruxas nesse universo de Duna, o que elas aprendem a fazer não é um feitiço nesse sentido mais fantástico, mas uma manipulação científica do natural. E elas não são, em sua essência, uma ordem religiosa, elas são uma ordem política. A questão é que aqui, no universo de Duna, essas fronteiras são meio borradas. E são borradas porque a intenção de Frank Herbert no livro e do Denis Villeneuve, especialmente na parte 2 dos filmes, é justamente demonstrar na prática o princípio por trás do trecho que eu li no começo do vídeo,
que é o grande perigo da mistura de religião com Estado e de depositar num messias político-religioso, seja ele uma pessoa, um partido ou um grupo, as esperanças de libertação de uma nação. E eu falei lá no início que eu acho que todo religioso cuja religião é dominante no país em que ela vive devia entrar em contato com essa história para fazer essa reflexão. No caso do Brasil, a religião dominante é o cristianismo. E olha que coisa doida, o cristianismo brasileiro ele é muito diverso. Existem dezenas de ramificações teológicas do cristianismo no Brasil, às vezes inclusive dentro da mesma denominação. Existem várias tretas enormes entre as denominações cristãs, mas quando se trata do cenário político, se surge uma figura qualquer de um messias político-religioso, seja no nível municipal, estadual ou nacional, prefeito, deputado, vereador ou presidente, que diz que vai proteger com o poder do Estado a nossa nação cristã de outras religiões, de outros sistemas de crença, de outras ideologias, de refugiados ou de qualquer tipo de ideia que ameace nossa grande nação cristã, parece que todas essas diferenças teológicas entre os cristãos são deixadas de lado para seguir esse Messias político salvador. Daí a gente vê lideranças cristãs com pontos de vista teológico opostos se unindo, mas não de um jeito positivo. Não para acabar com a treta entre eles, mas para arrumar uma outra treta com a minoria da população do país que não é cristã. E assim se cria uma perseguição babilônica a qualquer coisa que pareça contrária a esse senso cultural do que é o cristianismo, que não é um conceito teológico, é um conceito cultural. E eu falo isso sem medo porque eu vejo uma contradição gigantesca, às vezes, entre a teologia, o sistema de crenças teórico de várias denominações, em relação ao posicionamento político e institucional das lideranças dessas mesmas denominações. O que eu quero dizer com isso? Porque ficou meio complicado aqui, né? O que eu quero dizer com isso é, o que eu vejo acontecendo muitas vezes é que o posicionamento político e institucional de uma denominação é contraditório com as crenças teológicas teóricas dessa denominação. As pessoas não percebem que elas estão sendo contraditórias porque elas estão cegas por essa liderança política messiânica que promete proteger as tradições cristãs ou religiosas do país. Mas quais delas? Quais dos cristianismos brasileiros essa figura está realmente protegendo? Porque é impossível que seja todas. Ou seja, o que está unindo essas pessoas não é o amor cristão e nem mesmo a religião delas de fato. O que está unindo essas pessoas é o medo do diferente, é o medo da minoria diferente. E esse medo leva ao ódio, à violência disfarçada ou explícita a esse outro. E aí, quando a gente vai ver, o cristianismo brasileiro já caiu num precipício que tem a cara da segunda besta de Apocalipse 13. Um poder político religioso que tem cara de cordeiro, mas fala como dragão e persegue com violência qualquer um que não seja sua imagem e semelhança. E infelizmente o cristianismo não é a única religião do mundo que faz essa mistura perigosíssima de religião com Estado. Embora às vezes o poder político cristão dê conta de se meter o bedelho e causar problema até mesmo nos lugares onde a religião principal não é a nossa. E desculpe se esse vídeo começou com Duna e terminou com política, mas se você já assistiu o filme ou leu o livro, você sabe do que eu estou falando. E se você ainda não assistiu, quando assistir, vai ver que não tem como começar Duna sem terminar refletindo sobre como as coisas estão acontecendo no nosso mundo hoje e aconteceram durante a história. Sem terminar refletindo sobre colonização, imperialismo, opressão e violência religiosa. E aí, vocês já assistiram ou leram Duna? Gostaram, não gostaram? Pegaram essa temática da história? O que você acha sobre essa temática? Comenta aí embaixo. Beijo, beijo. A gente se vê na próxima.